Pessoal, vamos contar um pouco a história do primeiro microcomputador que existiu no mundo, também falar um pouco sobre a minha primeira tentativa de montar um computador, que foi razoavelmente bem sucedida, me levou depois a fazer o projeto do Corisco, mas que eu não vou contar todo nesse vídeo, é muita história para pouco vídeo. Bom, na década de 70, especificamente por volta de 1974, apareceu o primeiro microprocessador que daria para fazer alguma coisa mais interessante com ele, que era o 8080 da Intel. Antes dele teve o 4004, que era um processador que foi feito para ser usado em caixas registradoras, o 4040, o 8008, que foi o predecessor do 8080, que até saiu em forma de kit numa revista popular Electronics. Mas o 8080 deu origem ao computador Altair. Foi a empresa MITS, que era, o nome dela Microinstrumentação, Telemetria, Sistema de Telemetria, e isso em inglês, né? MITS, o MITS. E essa empresa criou um kit, que era vendido em forma de kit inicialmente, chamado Altair. Altair veio de um personagem, uma nave da Guerra das Estrelas. Eu não assisti esse episódio, que era a filha de Ed Roberts, um dos sócios, Ed Roberts, gostava desse seriado, aí usou esse personagem, não sei se é um personagem ou é uma nave espacial, mas tudo bem, o nome foi dado pela filha dele. Esse Altair 8800, em alusão ao 8080, foi o primeiro sucesso. Eles esperavam que vendesse 200 por mês para poder cobrir os custos. Vendeu 200 no primeiro dia e continuou vendendo uma quantidade muito maior do que o esperado. Ou seja, o pessoal estava interessado em ter computadores pessoais. Não existia nenhum. Esse era o primeiro, saiu na Popular Electronics, como eu mostrei aí para vocês. E tá aí o painel dele, algumas visões diferentes de vários modelos que ele saiu. E isso chamou a atenção também de um garoto chamado William Gates, que veio a ser o Bill Gates famoso, e ele escreveu um BASIC, ele junto com alguns amigos, escreveram o Altair Basic, que foi bem sucedido, e isso deu origem à Microsoft, que se chamava Micro-Soft, eram dois nomes separados, depois juntaram. Bom, isso tudo é interessante. Então, além disso, eu fiz algumas experiências na década de 70, até 77, 78, por aí. Foi antes de eu ingressar no departamento de física como funcionário para fazer a automação das máquinas, do pessoal lá que fazia laboratório de física, certo? Então, eu montava chips, nunca tive um Altair, né? Na verdade, ele veio em paralelo, ele estava lá sendo produzido a partir de 75, eu estava aqui no Brasil, era muito difícil comprar essas coisas. Mas a gente fez, como eu posso mostrar aí para vocês, em cima de uma mesa com várias placas desenhadas à mão. A gente fez e realmente o 8080 era interessante. Algumas coisas que vocês devem ter em mente é que nessa época não existia internet, a comunicação praticamente não existia, era com modem se você precisasse comunicar, mas não tinha com quem comunicar. Então não era interessante você ter, nem mesmo tendo o modem, não tinha muita gente para falar do outro lado. Tudo isso por telefonia, e também era uma forma de armazenamento. Se você quisesse guardar um programa, não existia disco rígido, não existia disquete. Começaram os disquetes de 8 polegadas, que era usado em mainframes, eu tenho até alguns de 8 polegadas,
mas era difícil conseguir, era limitado. Então, o que é que a gente usava na prática para gravar? Você modulava, quer dizer, um modem é exatamente isso, você modulava o seu dado binário em sons. Por exemplo, 2.400 Hz, 1.200 Hz, duas frequências diferentes, dois tons diferentes. E deixava por um número de ciclos razoável, por exemplo, 4 ciclos de 1.200 ou 8 ciclos de 2.400, que dá o mesmo tamanho. Põe uma sincronização no início, quer dizer, um tonzinho para a gente saber que começou ali, e daí por diante põe 8 bits codificados dessa forma. Era isso que a gente fazia e gravava num gravador de cassete, que era a forma de gravar som daquela época. E com isso a gente conseguia deixar dados armazenados, gravar um programa, gravar alguns dados, resultados, poderia imprimir também. Então tem aí, por exemplo, uma impressorazinha que eu usava nessa época. Bom, é isso aí. Para vocês verem como a gente já passou por épocas muito primitivas. Nessa época a internet não existia, as memórias eram memória de 1K, 2K, não é mega nem é giga, é K. E a quantidade armazenada em fita era alguns poucos K, então a gente não tinha programas muito sofisticados. Tinha que fazer tudo com a disponibilidade dos meios que a gente tinha disponível naquela época. Bom, gente, por hoje é só, ou por agora, por esse vídeo, encerramos. Deem um like aí se gostaram e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É muito importante a participação de vocês, inclusive comentando, sugerindo alguma coisa, para a gente cada vez poder fazer vídeos melhores. Até a próxima.